Fala aí, seus macumbeiros. Boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, onde eu tô aqui agora gravando. São Paulo, capital, município da Grande São Paulo, na verdade. São 2 e pouco da tarde, 2 horas da tarde. Então, axé para todos. Eu venho falar hoje com vocês a respeito de uma coisa que é de extrema importância para aqueles que estão levando a sério o culto, que estão tentando buscar cargo de sacerdócio, oraculistas. É muito importante isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Para que vocês levem isso a sério. Seria o que, pessoal? Vocês têm que entender que sacerdote, ele tem responsabilidade com aquilo que ele fala. Ele tem responsabilidade com aquilo que ele prega. Então, assim, vocês vêm me procurar hoje. Eu dou para vocês como direcionamento que dogmas é uma merda, que sistema religioso não presta, e vocês deixam de viver aquelas obrigações de vocês dentro do sistema religioso, vocês deixam de viver as coisas de vocês dentro do dogma, e começam a praticar aquilo que eu estou passando para vocês. Beleza? Beleza. Entendam que sacerdote, ele é um formador de opinião. Porque ele vai passar para as pessoas aquilo que ele vive, aquilo que ele pratica, a filosofia dele espiritual, e as pessoas vão entender aquilo e vão viver aquilo porque fazem parte da casa dele, da filosofia dele, da forma dele praticar essas coisas. A espiritualidade. Então ele forma opiniões. Beleza? Aí hoje eu venho e falo para vocês tudo isso. Vocês estão comigo 2, 3 anos. Eu acordo num belo dia, olho para o lado e falo: não, por algum interesse financeiro, por algum outro interesse, eu falo para vocês: não, não é isso. Eu sou ser humano, eu tenho o direito de errar. E aí eu mudo tudo. A cabeça de vocês fica onde nisso? Sabe por quê? Porque dentro dessa prática toda que eu venho trazendo, eu falei para vocês largar emprego, mudar de cidade, largar família. Eu dei vários direcionamentos para vocês dizendo que era aquilo que ia funcionar na vida de vocês. E vocês fizeram. Por quê? Porque vocês ouvem o sacerdote. E é o certo. Se eu estou dentro de uma prática espiritual e o sacerdote fala que aquilo é o melhor para mim, aquilo é o melhor para mim. Porque se eu não concordo com aquilo, eu não tenho que estar vivendo aquilo. Eu tenho que procurar uma outra coisa. Entende? Então, se eu estou vivendo aquilo e eu acredito que aquele sacerdote pode resolver minha vida, que é ele que vai conseguir fazer as coisas espirituais, me dar direcionamentos espirituais, fundamentos e tudo mais, para que eu possa resolver minha vida, eu vou acreditar nele e eu vou executar aquilo que ele está me falando. Estão entendendo? Então, ser sacerdote é ter que ter responsabilidade com o que fala. Ser sacerdote é ter que ter convicção naquilo que vive. É pessoas, é vidas que acreditam naquilo que eu estou falando, é pessoas que acreditam naquilo que eu estou praticando, que eu estou passando. E aí eu olho para essas pessoas amanhã depois e falo que não era nada disso. É complicado, porque eu estou lidando com vidas. Eu formei opinião na cabeça de pessoas a largar família, a largar emprego, a mudar de cidade e várias outras coisas. E agora eu venho para vocês e falo para vocês que não, que está tudo bem viver o sistema religioso, está tudo bem viver o dogma, talvez por um interesse financeiro, de um plano que eu tenho um pouco mais à frente, estão entendendo? E que eu preciso
resolver essa parte que está pendente. Aí, eu olho para vocês e falo que vocês são malucos, que vocês estão fazendo um monte de cagada com aquilo que eu ensinei. Mas se eu ensinei que aquilo era o certo, se eu ensinei que vocês têm que viver isso, que o que vocês têm que fazer é executar, vocês estão executando, estão fazendo o que eu falei para vocês fazerem. Isso aqui é o certo, isso aqui é o que dá certo, é o que eu vivo, é o que eu pratico, e vocês têm que executar. Aí agora não, vocês estão fazendo cagada com a vida das pessoas. Peraí. Então você me ensinou a fazer cagada com a vida das pessoas? Você me ensinou a foder a vida das pessoas? Ou você também estava perdido? Não, né? Eu sei que não. Mas eu sei que o interesse em algo maior financeiramente, o interesse em algo maior em título, despertou. E aí a opinião vai ter que mudar, né? Para poder encaixar esse interesse, poder ser viável, viabilizar o interesse. Para que isso aconteça, eu tenho que mudar agora a minha fala. Eu tenho que mudar a minha ótica. Para viabilizar algo. Então não é bem que aquilo era errado. Não é bem que estão fazendo merda com a vida das pessoas. E sim agora eu estou defendendo um interesse. É essa parada. É essa parada. Cuidado, sacerdotes que abrem a boca para falar algo para as pessoas, faz com que as pessoas acreditem em algo e depois venha dizer que esse algo não era aquilo, que isso não é o melhor, que isso não é uma verdade. É vida de pessoas. É vida. Sacerdotes e oraculistas, tomem cuidado com o que vocês abrem a boca para falar para as pessoas. Realmente passem aquilo que vocês praticam, aquilo que vocês vivem, tá? É diferente eu viver da espiritualidade, eu viver para a espiritualidade, tá? E é diferente eu viver utilizando da espiritualidade como um streamer, como um influencer, tá? O dinheiro que vem do streamer, do influencer, é grande. É grande. Mas o axé, será que é do tamanho do dinheiro que está vindo? A execução, será que é do tamanho do dinheiro que está vindo? Porque eu ficar rico no streamer, eu ficar rico na rede social, como um influencer, eu ficar rico, pode ser contando piada, pode ser com um monte de coisas, vendendo cursos, com um monte de coisa. Eu posso ficar rico na rede social. Agora, pela espiritualidade, tem um caminho a se seguir, tem um caminho a se trilhar. Então, eu não posso atrelar a minha riqueza como streamer, a minha riqueza como um influencer dentro da rede social, eu não posso atrelar isso ao que eu pratico espiritualmente. Não posso. Mas como não? Não posso. Não condiz a realidade. Tem muitos aí que tem um puta de um axé, e não anda de carro importado, porque eles não estão na rede social. Eles não estão na rede social. Se vocês forem ver as execuções, pega ali como que eu posso dizer para vocês? A palavra correta.
Faz ali uma estatística de pessoas que vêm jogar com nós, sacerdotes, para quantos jogos nós fazemos, quantas execuções são feitas? 10 jogos, uma execução? 10 jogos, 2 execuções? A cada 5, 10 pessoas que vêm para os jogos, para o oráculo, 1 ou 2 executa. Estão entendendo? E não é diferente com essas pessoas. Não é diferente. A diferença é rede social, dá dinheiro. Plataformas de streamer, dá dinheiro. Então não é execução do sagrado. Não é a vivência do sagrado. Não é o que você faz dentro do sagrado. E sim o que está vindo de redes sociais. E aí eu coloco que aquilo ali é meu axé. Que a minha espiritualidade me trouxe tudo isso. Mentira! Mentira! O que te trouxe tudo isso foi rede social. Foi ser influencer, foi ser streamer. Foi vender cursos. Foi vender cursos. Isso não condiz à realidade de quem vivencia a espiritualidade. Não condiz. Ter prosperidade é uma coisa. Ser rico, ficar rico é outra. São duas coisas diferentes. Prosperidade e riqueza. Espiritualidade e internet. Axé e boa oratória. Tem gente que tem axé e não sabe nem falar direito. Mas tem muito axé. Muito axé. E não sabe nem falar direito. Agora, tem uma boa oratória. Cabecinha legal. Para saber pegar o ponto fraco das pessoas. Sim, ser humano tem seus pontos fracos. Sim, essas pessoas que vendem que eles vivem o motherfucker do axé, eles também têm o ponto fraco deles, gente. Também tem o ponto fraco deles. Basta você acompanhar o dia a dia dessas pessoas, entender as opiniões dessas pessoas, que vocês conseguem entender o ponto fraco também dessas pessoas. Porque quando é tocado em certos assuntos e certas coisas, ficam bravos, perdem a linha, ofendem pessoas. Ponto fraco. Quando se toca no ponto fraco, se força a reagir. Acoa um rato, para vocês verem do que o rato é capaz. Tenta judiar de um gato, com um gato, que vocês vão ver do que um gato é capaz. E é isso, o ponto fraco, entende? Quando você toca no ponto fraco, você vê que fica nervoso, que você vê que começa a ofender, você vê que começa a vomitar coisas que não deveriam ser ditas por um sacerdote, porque eu, como sacerdote, se você me trouxe o seu problema, se você se sentiu à vontade em me contar aquilo que te aflige, aquilo que te perturba, aquilo que te machuca, eu nunca vou usar aquilo contra você, porque eu sou sacerdote. Entende? Eu não posso utilizar disso daí contra você, em hipótese alguma. Existe uma ética, tá? Existe uma ética. Você que veio para minha mesa de jogo, que abriu tua vida para mim ali, é questão de ética. Eu não vou utilizar aquilo ali para te atacar amanhã ou depois. Eu não vou utilizar aquilo ali contra você. Entende? É uma questão de ética. Quando faz isso, é porque se sentiu acuado. Quando faz isso, é porque tocou no ponto fraco. Estão entendendo? Então tem ponto fraco sim. Tem sim. Tem sim. Tomem cuidado, vocês, sacerdote, com aquilo que sai da boca de vocês. É perigoso, é vida de pessoas.
Agora, se você não está preocupado com a vida das pessoas, se você está preocupado com a quantidade de Pix que vai cair na sua conta, aí vamos lá, né? Nem sacerdote você é. Você é um tremendo de um charlatão, de um 7-1. É isso que você é. Quando você só se preocupa com o Pix. Isso não é ser sacerdote, tá? Isso não é ser sacerdote. Wagner, você vive da espiritualidade? Não, eu vivo para a espiritualidade. Eu trabalho, eu tenho emprego. Eu tenho um emprego. Eu trabalho. Eu não vivo da espiritualidade, eu vivo para a espiritualidade. E eu posso trazer aqui nesse canal pessoas nas quais vieram me procurar, que necessitavam de verdade de algumas execuções, e eu fiz essas execuções sem cobrar nem R$1. Ah, mas aí você é um otário. Não, não sou otário. Eu vivo para a espiritualidade. Se eles me direcionaram a fazer, se eles me disseram, ajuda essa pessoa que ele precisa, eu vou fazer. Wagner, você vive de caridade? O caralho. Nem fudendo. Nem fudendo. Tudo tem um preço. Porém, tem pessoas que realmente estão em situações bem difíceis. Tem pessoas que realmente estão em situações ao ponto de alta rasta. E aí, como sacerdote, eu não posso apenas entender que eu consigo me dar bem com situações da minha cabeça e entender que ele também tem que ser igual eu. Não, não é. Nenhum ser humano é igual ao outro, pô. E para ele aquilo tá pesado. Vai levar ele de alta rasta. Ele não tá tendo força para bater de frente com aquilo. E aí veio me procurar. E a minha espiritualidade falou, faça, ajuda. É seu papel, caralho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo que eu fiz isso para ajudar uma pessoa, a espiritualidade é tão justa que trouxe 3 na sequência para executar. Para executar. Aí eu ajudei 3 a executar. Isso é viver espiritualidade. Isso é viver para a espiritualidade, é viver o sagrado. Beleza, pessoal? Vocês como oraculistas, vocês como sacerdotes, vê o que vocês falam para as pessoas. Você não sabe como que está a cabeça daquela pessoa. Você não sabe como está a vida daquela pessoa. Não tira por parâmetro a tua vida para querer julgar a das pessoas. Não faça isso. Entenda a cabeça daquela pessoa, entenda o que ela está passando, o que ela está vivendo. Entenda. E o entender não é só olhar o odor da pessoa, não. O entender é conversar, é humanizar aquela pessoa que está na sua frente, no teu jogo. É humanizar. Ah, mas você vai ficar vivendo a dor da pessoa? Você está tendo empatia com a dor da pessoa? Não. Eu estou sendo sacerdote. Eu tenho que entender o que aquela pessoa está passando, como é a cabeça daquela pessoa, e isso não é Odu só que vai mostrar, não. Não é. Vai procurar saber de fato quem é aquela pessoa, humaniza aquela pessoa. Humaniza a sua prática sacerdotal. Não é ter empatia, sentir a dor dela, fazer caridade, não é essa porra não. Mas sim entender quem é o ser humano, o que ele está passando. Entenda a cabeça daquele ser humano, como está, o quanto de coisas vem acontecendo na vida daquela pessoa. Não tira por parâmetro a tua cabecinha com a dos outros, não. Porque você pode ser um grandíssimo de um filho da puta só procurando dinheiro e metendo foda-se para a espiritualidade. Mas ele não é assim, a outra pessoa não é assim. Ela está ali realmente por amor. Ser humanos e ser humanos, ninguém é igual a ninguém. 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe não são iguais.
Os dedos da mão não é igual, né? Seres humanos não são iguais uns aos outros. Tudo vai depender da vida daquela pessoa, as pessoas que estão ao redor, os acontecimentos da vida daquela pessoa. Tudo isso forma um caráter, tudo isso forma uma decepção, tudo isso forma uma força, tudo isso forma um trauma. Procura entender quem está na tua frente, humaniza a pessoa, humaniza o seu cargo sacerdotal. Não é viver a dor da pessoa, não é ter empatia pelos outros e sair fazendo caridade, não é isso não, porque eu não faço essa porra não. Eu não faço essa porra. Mas é sim entender como lidar com esse ser humano que está na tua frente agora, que não é igual aquele que passou ontem, não é igual aquele que vai vir daqui a pouco, não é igual aquele que estava hoje de manhã. Não é. Entenda a pessoa que está na sua frente, trate cada um conforme tem que ser tratado. Não existe uma fórmula para todos. Não existe. E quem vender isso aí, está vendendo conversa. Não existe uma fórmula para todos. O sacerdote ele tem que saber cada um por cada um que está na mão dele ali, que está na frente dele ali. O sacerdote tem que conhecer. Cada um por um, dos que estão à frente dele ali. Daqueles que vieram procurar ele. Daqueles que entregaram e acreditaram a vida a ele. Ele tem sim que conhecer. Tem sim. Um por um. Porque não é porque o meu resultado, eu executei assim, assim deu bom para fulano, não é por isso que vai dar bom para ciclana. Eu sinto a mesma dor do fulano, mas eu não posso tomar o mesmo medicamento dele. Então, nós dois temos a mesma dor. Mas quando eu fui fazer os exames, eu não posso tomar o mesmo medicamento que ele toma. Então vocês estão vendo que como para a mesma dor existem 2 medicamentos diferentes, 3 medicamentos diferentes? Para a mesma dor, para a mesma doença, para o mesmo problema, existem medicinas diferentes para se resolver esse mesmo problema? Porque o meu corpo não se dá bem com aquela medicina, com os componentes que estão naquele medicamento. Então não existe uma fórmula mágica para todos. Não existe. Façam com responsabilidade. Vocês, sacerdotes, façam com responsabilidade. Viva isso de fato. Ou faça só para você mesmo. Execute só para ti mesmo. Faça o seu próprio culto ao seu sagrado, está tudo bem. Não queira pisar nas pessoas, passar por cima de vidas, só pelo seu bel prazer, não. Para uns pode dar certo isso, tá? É fato. Tem uns que vai se dar bem com isso. Mas muitos não vão se dar bem com isso, fazendo isso com as pessoas. Então, até para o mau caráter existe um destino. Para ser mau caráter. Vocês acreditam nisso? Que existe um destino para o mau caráter? Ser um bom mau caráter? Se dar bem com o mau caratismo dele? Existe o destino para o mau caráter. Mas nem todos têm que ser assim, tá? Não tirem isso como um parâmetro, não tirem isso como uma referência, não, tá? Ouçam a sua espiritualidade. Ouçam o que os seus querem para você. Eu também fui buscar já pessoas que conversavam muito bem, falavam muito bem, vendiam muito bem, ou vendem muito bem. Mas eu entendi que eu também tenho o meu sagrado, a minha espiritualidade. E eu conflitei. O meu ori que estava fazendo eu buscar aquela pessoa com as vontades dos meus mortos, dos meus ancestrais. Adivinha quem eu ouvi? Meus ancestrais. Check. Ouvi meus ancestrais. E isso me fez bem. Isso me fez bem. Falando agora pela parte
de se espiritualizar e não em ficar rico. Não em ficar rico. Para ganhar dinheiro eu trabalho. Na parte de se espiritualizar, eu me dei bem. Porque eu estou em paz com a minha espiritualidade, eu estou bem com a minha espiritualidade. Eu vivo uma família Odara. Eu vivo rindo, sorrindo com os meus filhos, com a minha família, vivendo o meu lar. Eu tenho bons filhos de santo, que são compreensivos, que entendem as coisas. Eu tenho um bom núcleo de amizade. Não estou passando fome, vivo numa casa legal. Então, eu posso dizer que eu me dei bem ouvindo a minha ancestralidade, em vez de ouvir aquele que eu fui buscar. Façam isso. Ouçam a espiritualidade de vocês. Porque ser humano é ser humano. Eu sempre disse isso. Nunca venha para a corrente 63, nunca venha atrás de mim. Eu sou ser humano, eu sou falho. Você pode estar depositando uma esperança em mim que eu não vou poder suprir. Tá? Faça pela tua espiritualidade, faça pelo teu sagrado, pelos teus ancestrais. E vocês sim vão estar indo atrás de quem realmente merece o esforço de vocês. Vão estar seguindo os direcionamentos de quem realmente está na posição de fala, de direcionar, tá? E não atrás de um ser humano que pode amanhã ou depois errar com vocês, tá? Então, acho que está bem explícito, né? Tá bem explicado, tá bem posicionado o que eu espero dos sacerdotes da corrente 63, tá? Daqueles que vão se tornar sacerdotes na corrente 63. Responsabilidade, tá? Com aquilo que fala, com aquilo que pratica, com aquilo que vive. E mais ainda, responsabilidade com a vida. Responsabilidade com a vida. Esse é o principal pilar de um grande sacerdote, ter responsabilidade com a vida. Ah, o que é certo e o que é errado. Se você for pegar um tronco de quimbanda aqui, pratica de um jeito, o outro tronco ali pratica de outro, e um critica o outro, um fala que está errado o outro. Porque um aqui é quimbanda malê, o outro ali é quimbanda congo, o outro ali é quimbanda nagô, o outro lá é quimbanda não sei o quê. E para cada uma dessas quimbandas, ah não, aquilo ali é errado. Não é daquele jeito que faz. Por quê? Ele faz da forma que ele aprendeu. E não é porque ele aprendeu dessa forma que o do outro está errado, não. Não é. Não é. É falta de esclarecimento isso. Porque não é porque você faz desse jeito que o outro está errado. Porque existe o candomblé do Queto. O candomblé do Queto existem alguns axés dentro do candomblé do Queto. Axé Chumararacá, axé não sei o que, axé não sei o que lá. Existem axés dentro do candomblé do Queto. E se você for ver, as execuções são diferentes. E não é porque é diferente que um está certo e o outro está errado. Se você for ver a forma de fazer um orixá dentro do Queto e for fazer o mesmo orixá dentro do Jeje, muda. E é por isso que um ou o outro está errado. Porque o Queto faz de um jeito, o Jeje faz do outro, o Jeje está errado ou o Queto está errado? Não. Não está errado. É a forma que eles praticam e chegam no mesmo resultado. Então, não se apeguem a isso, tá? A questão de sistemas, a questão de dogmas, e sim aquilo que funciona, que dá resultado, tá? Axé para todos, fiquem bem, que Exu e Pombogira, que os ancestrais sejam movimento na vida de vocês, sejam bons direcionamentos, e qualquer dúvida, qualquer coisa, me procura, tem meu número em algum lugar aí, me procura, e vamos conversar.